E lidar com a birra não é uma tarefa fácil, né? Mas ela é inevitável. As crianças gritam, esperneiam e se jogam no chão e acabam deixando os pais ou responsáveis sem saber exatamente como agir nesse momento. Então, nós vamos bater um papo sobre esse assunto agora, no quadro Filhos. E a psicóloga Monize Santos já está aqui comigo no estúdio e vai tentar nos ajudar um pouquinho aí com esse desafio de lidar com a birra das crianças. Boa tarde, Monize. Boa tarde, Maria. Tudo bem com você? Tudo bem. Monize, um assunto um tanto quanto polêmico, a birra, né? Muito. Quando a gente anunciou aqui no Balanço Geral hoje que a gente ia falar disso, muita gente já mandou mensagem, os pais querendo saber como lidar com essa birra. Agora me diz uma coisa, é comum a birra acontecer? A birra faz parte do desenvolvimento da criança, né? A birra acontece quando a criança está no seu desenvolvimento normal. Então, a criança sente, ela tem uma emoção, mas não sabe lidar com essa emoção. Então, o único controle que ela tem é o controle motor. Então, ela já anda, né, já fala, já mexe os braços, tem coordenação motora. Então, como ela não tem repertório para lidar com essa emoção, quando vem a emoção, ela desconta no corpo. Então, com pontapé, choro, grito, às vezes se morde o amiguinho ou os pais. Agora, a grande dúvida dos pais é como lidar, né, com essa situação. Mas, assim, em que idade mesmo que isso mais acontece? Eu falei ali que é dos 2 aos 4 anos, mas pode passar um pouquinho dessa idade também. Pode passar dessa idade, pode começar antes também. Então, em torno de 1 ano e meio, assim, os pais podem começar a perceber. Então, quando a criança começa a ter controle, ela percebe que ela tem controle do corpo dela, ela começa a perceber que ela tem os próprios desejos. Então, assim, eu gosto disso aqui eu não gosto. Quando ela percebe isso, ela começa a querer impor a vontade dela também, né? E aí, pode começar em torno ali de 1 ano e meio e até os 4 anos é considerado normal. Passou disso, a criança faz muita birra ainda, a gente precisa verificar o que está acontecendo, esse contexto familiar, como é que tá. Aí talvez até buscar uma ajuda de um especialista, Sim, né? sim, os psicólogos atuam bastante nessa área. Agora vamos né, dizer aqui para os pais, então, que tanto mandaram mensagens e tudo, como lidar com a birra. No caso do pai que está lá no supermercado, a criança quer aquilo, o pai fala, você não vai levar isso para casa hoje. E se joga no chão, esperneia, os pais ficam até constrangidos muitas vezes. Né? Como lidar nessa situação, Monize? Então, assim, vamos começar do começo. Então, primeiro, a criança está com sono, a criança está com fome, está cansada, está com dor. Isso conta muito para a criança começar a fazer birra. Se essas necessidades básicas estão satisfeitas e você percebe que a criança começa a querer alguma coisa, abaixa no nível da criança e conversa com ela. Olha, filho, hoje não vai dar, vamos fazer uma outra coisa. Que tal a gente... Ele quer um biscoito. Que tal a gente tentar fazer um biscoito em casa? Então, assim, dar possibilidades para essa criança poder atuar, né? Isso vai abaixar a ansiedade dela e ela vai ser uma criança mais criativa, né? Na hora que ela tiver vontade, tiver uma emoção sobre alguma coisa, algum desejo, ela sabe que não só daquele jeito que vai ser satisfeita. Outro jeito também pode funcionar. Então, os pais têm que achar outras soluções, outras saídas para a birra, né? Não simplesmente falar, não, você não pode. Isso. E, assim, poder confirmar o desejo da criança é muito importante, assim. Então, assim, a criança tá triste ou tá com raiva, abaixa no nível da criança e fala assim, filha, você tá com raiva? O pai tá vendo que você tá com raiva. Eu também tenho raiva quando eu quero alguma coisa e eu não posso ter. Só que agora não dá. O que será que dá pra gente fazer? Uma dica importantíssima, Maria. Mudança no tom de voz. É super simples e funciona muito com a criança. Então, assim, acolhe a criança, fala que você também sente aquilo. Na hora que você vai dar outra possibilidade para ela, você fala de um jeito mais dinâmico, fala de um jeito mais lúdico. Então, que tal a gente fazer isso? E aí a criança vai entrando, né? Ela se acalma e aí olha as outras possibilidades, né? Você até comentou da bola, né? Eu acho que isso aí é legal a gente falar também pro pessoal de casa, pros pais. Isso. Se a criança passou no shopping e viu uma bola, queria muito aquela bola, e aí o pai falou com a criança, olha só, não dá pra gente comprar essa bola, mas que tal a gente fazer uma bola em casa? Olha que legal que dá pra... E aí chegar em casa e fazer, isso é bem importante, né? De repente criar uma bola ali com a criança, brincar junto com ela, e ela vai perceber que nem só as bolas do shopping são legais, mas aquela que ela consegue comprar, que ela consegue fazer desenvolver em casa com o pai, construir com o pai, pode ser muito mais legal. E o castigo?
A gente escuta também muitos pais mandaram, devo deixar de castigo, não devo? Como é que eu lido com essa situação? Tem muitos pais, hoje a gente escuta falar, em que deixam no cantinho da reflexão. Coloca lá no cantinho e fala, vai refletir. É recomendável fazer isso, não é? Isso assim, ó, muitas vezes isso resolve momentaneamente. Tá? Mas nem sempre a criança vai conseguir chegar a uma reflexão. Ela precisa de uma orientação para chegar a uma reflexão. Então, assim, o ideal é dar possibilidades para a criança fazer escolhas. Né? O castigo, ele resolve momentaneamente. Muitos pais vêm me falar depois, né? Mas ele tá ficando o dia inteiro de castigo, que é um castigo atrás do outro. Aí não resolve mais. Aí não resolve, né? Ou, eu tirei o videogame, tirei isso, tirei aquilo, daqui a pouco não tem mais nada para tirar, né? Então, assim, a criança não está conseguindo refletir, né? Então, assim, ó, sentar, dar possibilidades, confirmar o sentimento dessa criança é um caminho que traz mais sucesso. Então, mais do que o castigo é o próprio diálogo mesmo. Isso. Agora, esse diálogo aí também, Monize, muitos pais querem falar firme com os filhos, dar bronca nessas horas de birra ali, que a criança está esperneando, ou usando até uma linguagem mais adulta. Funciona também, ou você falou da linguagem, que é muito importante, né? Ou usar aquela linguagem mais infantilizada? Assim, ó, dá para ser firme com a criança, mas sem falar bebezês que a gente fala, assim, né? Muitos pais querem, coisinha bonitinha. Não, a criança já entende, ela entende as palavras, né? Com 2 anos de idade, ela entende. Então, você pode falar firme com a criança, mas tentar fazer essa variação, essa modulação da voz, né? Para trazer a criança pro mundo dela, assim, né? Se abaixar no mundo dessa criança. Então, isso é muito importante, assim. Muitos especialistas também falam de você ficar na altura da criança na hora de falar com ela, né? Sim, porque parece, né? Até quando você fica muito baixo e a outra pessoa muito em cima, parece intimidador, né? E abaixar até a altura da criança permite que se estabeleça um diálogo mais firme, assim. E olha só, também, eu acho que outro assunto que nós temos que falar aqui, que foi muito perguntado, é assim, o pai vai lá e dá bronca, fala, não, filha, você não pode mais fazer isso, né? Tem que dar bronca, para de chorar, engole o choro. E a mãe vai lá e fala, oh, que bonitinha, passa a mão na cabeça. Muitas vezes dá risada, inclusive da birra. Como agir nessa situação, Monize? Então, isso é bem importante, Maria. Assim, são 2 modelos que a criança olha que são diferentes, né? Então, assim, um pai super rígido e uma mãe super passiva, ou vice-versa. E a criança fica confusa. A tendência, quando a criança tem esses 2 modelos, é aumentar a birra. O ideal é que os pais conversem e estabeleçam um modo de agir com a criança, né? Sem reforçar. Então, assim, ele tá fazendo birra, não é a hora de fazer carinho. Ou assim, se a birra tá instalada, não adianta querer conversar com a criança naquele momento. Naquele momento não é. Precisa ser antes ou depois que passou, né? Então, assim, espera, retira a criança da onde ela tá fazendo birra para ela se acalmar. E aí, o pai e a mãe têm que tentar agir no mesmo modelo para essa criança não ficar confusa. Tá certo, então. O pessoal tá participando aqui com a gente pelo WhatsApp. A Leila Cubas mandou uma mensagem. Eu não acho que birra seja inevitável. Eu tenho 2 filhos e eles nunca fizeram birra. Vamos dar uma olhadinha aí, tem mais mensagem também? A Thaísa Canuto mandou. Isso é birra? Vamos dar uma olhadinha. Tem até um vídeo, vamos ver. Vovô vai comprar um celular pra ti. Tu quer o celular? Tu quer o celular? Dá? Pede pro vovô, então. Pede, vovô. Tá aí, ó. O que a gente pode dizer pra essa mãe aí, Monize? É um tipo de birra. Você percebe que ele começa a chorar. Geralmente o choro de birra, né? Salvo alguns casos, mas assim, é um choro meio sem lágrimas, assim, é um choro mais gritado, né? E aí ele tem essa explosão motora, assim, depois. Então você vê que ele bate depois, né? Ele tá reagindo com o corpo daquilo que você tinha falado anteriormente. Então veio a emoção e aí os pais ficam falando, não sei se era pra filmar, mas assim, você quer o celular? Você quer? Como se fosse pra provocar. E você percebe que a criança vai ficando cada vez mais desorganizada. Mais nervosa. Né? Então, assim, o ideal é assim, ó, você vai dar o celular pra criança? Então, não fica falando, tira assim da visão da criança o que ela não pode mexer. Né? Isso é uma boa dica. Porque a criança, ela ainda não sabe lidar com a frustração. Ela precisa ser ensinada a fazer isso. Agora, a Leila também, a primeira mensagem que chegou, ela falou que tem 2 filhos, nenhum nunca teve birra. Ou seja, isso também não vai atrapalhar no desenvolvimento da criança, ela não ter passado por isso, né? Isso diz muito do contexto familiar. Se da já há diálogo dentro da casa, se a mãe já escuta esses filhos, né? Já atende, dar importância. Às vezes, porque a criança,
acha que não é nada, é pequena, é uma coisinha assim. E não é muito importante na vida, assim. Se ela tá sentindo uma dorzinha, se ela tem uma briguinha na escola, tudo isso é a vida da criança. Então, você tem pais que já acolhem isso, geralmente as crianças não fazem birra. Tá certo. E agora, gente, a Moniz, ela veio aqui hoje, participa da entrevista com a gente, mas ela ontem também participou de uma... Antes de ontem ou ontem? Uma palestra também no Garten Shopping, foi na terça-feira. E esse mês inteiro agora estão acontecendo palestras para as mães, né? Essa relação com os filhos também. E tem algum local algum site, alguma coisa que o pessoal consegue dar uma olhada nessa programação completa, Moniz? Sim. Então, assim, a Espaço Mãe Bebê, junto com o Garten Shopping, estão fazendo essa programação durante todo o mês de agosto, com incentivo à amamentação, né? Agosto Amarelo, incentivo à amamentação. Então, assim, no site do Garten Shopping, vocês podem acessar e podem se inscrever nas palestras. São geralmente palestras, assim, ó, desses temas mais polêmicos e causam mais dúvidas nos pais. Então, fiquem bem à vontade, entrem lá, curtam a página do Garten Shopping, do Espaço Mãe Bebê, e lá tem toda a programação e várias oficinas também e aulões para os pais. Tá certo, Moniz. Muito obrigada pela sua presença aqui e pelos esclarecimentos. Obrigada.